Olá, queridos. Vou começar este programa hoje já falando que a Natura é o mais novo patrocinador deste programa. E estou aqui, com esta maquiagem maravilhosa que foi a Gisane, lá do salão dela, que me maquiou. E os produtos foram todos cedidos pela Natura. E se você tiver interesse, de algo da Natura, até mesmo ser uma revendedora, procurem a Karen Hermes com este telefone, ligue para ela que ela vai ter o melhor atendimento e vai poder ajudar você. Amém? Então, queridos, começamos mais um programa Somos Um em Deus e hoje com um grande homem de Deus, uma pessoa maravilhosa, uma humildade enorme, e ele está aqui hoje para contar um pouco, mas um pouco que foi muito, o que Deus fez, o tanto que ele resistiu até chegar aos pés de Jesus. Hoje eu estou aqui com meu amigo, posso dizer assim que já é um amigo, o irmão Paulo César Nazário. A gente está aqui na igreja dele, foi o lugar que a gente pensou em fazer essa gravação, que ele também vai contar um pouquinho deste trabalho, irmão, desta obra que está iniciando em Araranguá. Porque Somos Um em Deus é isso, não leva placa de igreja, levam todas as placas, não somente uma, porque o foco mesmo é Jesus, Amém. Irmão? É isso aí. Bom, eu vim de família humilde, a gente não é rico hoje, mas a gente veio do interior. Às vezes eu vejo a gente dando testemunho a algumas pessoas, da onde Deus nos tirou para onde Ele nos colocou hoje. Sim. De quem eu era, por quem eu era e onde eu estava, não tinha como estar onde eu estou hoje. Fosse pelo conhecimento, fosse pela estrutura que a gente tinha, não tinha como estar na igreja, não tinha como estar evangelizando alguém hoje, não tinha estrutura para isso. E Deus foi, pela misericórdia, pelo sacrifício de Jesus, foi usando pessoas para me resgatar de um lugar que eu tive que sofrer para chegar no tempo certo, para me dobrar diante de Deus, me dobrar diante de Jesus. E naquele pouco conhecimento que a gente tinha lá no interior, pela misericórdia de Deus, um dia o pai comprou uma TV e através daquela TV um homem de Deus foi usado. No programa, um pastor americano, ele tinha um programa no Brasil que era transmitido aos sábados na época, eu tinha entre 8 e 10 anos, era dublado. Só que quando eu ouvi aquele homem falando de Deus na TV, eu como criança, aquilo mexia comigo. Dava no coração, assim, me prendia. Eu ficava olhando, esse homem é diferente. Ele fala de um Deus diferente do que eu vejo falando onde a gente ia na época. Não é do mesmo jeito, tem uma coisa diferente. Eu não sabia o que era, hoje eu sei. Mas mesmo ouvindo ali, aquilo mexia comigo, a minha mãe limpando a casa e eu ali vidrado na TV, tentando entender por que tinha uma diferença ali, mexia comigo. Mas como criança, a gente foi crescendo, a gente ficou mais um tempo na roça na época. E os seus pais eram evangélicos ou não? Não também? Não, ninguém. Na minha família ali, tinha um tio na minha época ali, que eu me lembro até esse tempo, eu estava na casa dele, esse tio. Ele teve um tempo desviado, agora voltou. Amém. Na Assembleia de Deus. E um dia ele chegou lá em casa, eu era pequeno, ver como a sementinha vai sendo lançada. Ele chegou um dia assim, na época ele estava convertido. O reino de Deus é uma porta estreita. E tem uma porta, que foi o que ficou na minha mente na época. Tem a porta larga. A porta larga eu posso dizer que é tipo uma estrada cheia de flores. Sim. É bem larga, tem espaço para te passar. Mas o reino de Deus é uma porta bem estreitinha, cheia de espinho. Aquilo ficou na minha cabeça assim, papai, entrar no céu, então não é fácil como todo mundo diz. Não é uma moleza assim, tu vai de qualquer forma. E aquilo ficou no meu coração, ficou na minha mente como criança. E eu fui crescendo, depois em 88 a gente veio para Araranguá, fui para o mundão, fui para as noites, eu era tímido. Hoje até eu estava comentando aqui semana passada que o pastor, que eu considero meu pai na fé, um dos meus pais na fé, mas foi o que mais assim, Deus usou para me ensinar a caminhar. E hoje a gente faz parte do ministério dele. E ali Deus foi me dirigindo, e a timidez que o diabo tentou usar coisas lá fora para mim entrar no meu coração, que era daquela forma que eu ia perder a timidez nas discotecas para namorar, porque para mim conversar com uma moça, se conversasse comigo eu arrochava, de tão tímido que eu era. Eu vim do interior, eu fui arrumar uma vaga no colégio aqui no centro,
De tão tímido que eu era, eu gostava de esporte. O professor estava, né, preparando para correr gerva, aquela coisa toda. Eu gostava de correr e tal. E quando eu cheguei no centro assim, de Aranaguá, ali, eu olhei para aquela gurizada da praça, eu bem, de onde que eu tinha no meu coração, né, bem mocorongo. Eu olhei para a gurizada, tudo arrumadinho, parecia filho de papai para mim. Eu disse, eu não sou, assim, não é o meu mundo isso. Não era quem, mas assim, não fazia parte do meu padrão de vida que eu tinha, assim, da minha visão que eu tinha lá do interior. Aquela timidez era tão grande que me fez parar de estudar, no segundo ano, segundo grau. Nossa, era bem forte mesmo. Daí a gente fui trabalhar no serviço braçal, né, em empresas e tal. E ali meu irmão do meio começou a ir para a noite. E através dele eu comecei a ir também, né, dava uns 19 para 20 anos na época. E através disso adquiri o vício do cigarro nas discotecas, aquele negócio de fazer média, né, de querer aparecer, de fazer aquela aparência de parecer que já é mais adulto, aquela coisa toda, de até para impressionar. Sim. E depois a curiosidade de conhecer as drogas, comecei a conhecer pessoas que diziam que não, a droga te deixa mais conversador, te deixa mais extrovertido, tu faz mais festa, né? E aquilo foi aos pouquinhos, como eu tinha curiosidade. E até o diabo usando aquilo para me atrair para o mundo, para tentar, como eu digo para as pessoas, falso, né? Tem dois pescadores no mundo, um é Deus e o outro é o diabo. O diabo ele tá com a isquinha dele lá jogando para nós o tempo todo, aquilo que nos atrai, aquilo que é o nosso ponto fraco, aquilo que é o nosso desejo, o desejo da nossa carne. E quando a gente morde a isca dele, a gente cai na rede dele. E Deus tá aí pescando nós com a palavra, como eu disse com o irmão esse tempo, Deus está todo tempo lançando a rede. Lançando a palavra. Quando a gente não vem pela palavra, a gente vem no anzol. O anzol dói mais. Quando a gente cai na rede da palavra, quando alguém convida para a gente ir na igreja, que não está na dor, está tranquilo ainda, não quer vir. Tu não se machuca muito. A maioria das pessoas, elas vão pela dor, né? Daí tu vem no anzol, vem se debatendo, vem machucado, vem todo ferido para a igreja. E Deus não quer assim, Ele quer que tu venha pela palavra, vem pela rede. Mas eu não vim pela rede. Então, naquele tempo ali, através das drogas, eu acabei naquela fase lá, levando um tiro de um amigo meu, até já conversei com ele algumas vezes, assim, escapou, mas ele sempre teve a dúvida comigo, então não sei se ele se converteu. Ele me confundiu com alguém que era namorado da irmã dele, que era minha amiga também. Ele estava bêbado de noite, e naquela loucurada da noite, de drogas e de brigas, que participava ali, tanto ao mesmo tempo que ia para se divertir, mas de repente já virava aquela confusãozada de brigas, de turmas e tal. Mas eu nunca era muito a favor de covardia, assim, não, mas estava no meio, então às vezes acabava entrando junto. E ele te deu um tiro? Daí fui levar a irmã dele em casa e ele, segundo eu soube depois, eu também na época, assim, aquela dor em mim que não entendi muito na hora, porque eu nunca tinha trocado uma palavra de discussão com ele. Para mim era meu amigo, a gente saía junto, às vezes na mesma turma ali, não trabalhava na minha empresa, mas não tinha nada contra ele nem contra mim. E do nada ele chegou lá, me encontrou naquele lugar, voltou e me deu um tiro. Eu sei que foi pela misericórdia de Deus que eu escapei. Os médicos na época disseram para mim, deram 24 horas, falou para o irmão meu, não falou para minha mãe, eu tinha 24 horas para reagir, mas depois quando eu me recuperei disseram que era porque eu era jovem, aquela coisa toda, então eu me recuperei mais rápido. Fiquei 9 dias no hospital. E na ida para o hospital, quando eu estava dentro do carro, eu senti meu corpo esfriando. Aqui na Cidade Alta, eu me lembro até hoje, eu senti assim, parece que a minha barriga estava cheia de água, mas era sangue, que pegou aqui no osso do coração, aqui perto, 2 dedos abaixo do coração, e ela ricocheteou. E daí perfurou tudo dentro. Isso que depois fiquei sabendo depois. Ele fez 8 furos ali, intestino, estômago. E eu disse, Deus, eu sou muito novo para morrer. Assim, eu olhei para o céu, mas dentro do carro, eu disse, Deus, eu sou muito novo para morrer. Eu queria ter família, sou jovem ainda, eu queria ter filhos, eu queria ter família que nem todo mundo. Não deixa eu morrer. Fiz uma oração sincera ali, falei com Deus, né, nem falei naquela inocência de nem não tinha conhecimento nenhum da palavra, assim, só de ouvir falar, como dizem as pessoas, conhecia Deus de ouvir falar. Hoje a gente sabe o que significa isso, conhecer Deus de ouvir falar. Na época eu não sabia. E saí do hospital, voltei de novo para aquele mundão, experimentei as drogas na noite ali, nunca me tornei um viciado, não cheguei a virar viciado, mas no final de semana eu fumava maconha, cheirava lança-perfume, tomava boletas na época, que era comprimidos tomados com álcool para sair fora do... Ficar mais... doidão, como eles diziam, mas
E eu, na realidade, era tentando preencher um vazio, né? Que a gente não conhecia Deus, a gente estava longe de Jesus, então a gente não sabia quem era Deus. Então a gente tentava preencher esse vazio com as coisas do mundo, com essa ilusão que o mundo oferece, as alegrias que o mundo oferece. Para quem é homem, é a mulherada, as festas, é o carro, é o carrão, é o dinheiro, é o status social, toda essa ilusão que o mundo oferece para quem não quer Deus, tentando encher o coração da pessoa como se isso fosse preencher a vida dela, como se essa fosse a alegria que Deus dá nesse mundo. A verdadeira alegria a gente só encontra em Deus, só quando tem um encontro com Jesus. Aí nada disso tem mais valor nenhum. Isso é um encontro com Jesus. Mas só que nessa época eu não entendia nada disso, não estava muito longe. Eu era um egoísta, eu era vaidoso, não pensava muito em mim, assim, até tinha dó de alguém, mas não era aquela dor assim de vontade de ajudar. Em último caso, se precisasse ajudar. Mas eu dizia assim, se eu consigo, também consegue. Porque eu pensava no meu umbigo, eu não pensava nos outros. Então, mas era ambicioso, mas também nunca não pensava em passar por cima de ninguém. Eu tinha vontade de conseguir as coisas por mérito meu, não porque estava atropelando alguém na minha frente para poder ter o que ele tinha. Isso não. Mas não deixava de ser pecador, não deixava de ser mal igual o outro que estava lá fora, porque eu não tinha a mesma direção para chegar no mesmo lugar da mesma forma que ele. E aquilo foi me afundando. Depois conheci minha esposa nas festas ali, casei com ela, e tem uma oração que eu fiz que eu falei lá no programa na rádio. Um dia a gente tinha brigado porque eu era muito sem vergonha, aprontava depois das drogas ali, acabou, claro, né? Aquela timidez foi indo embora pelas drogas, mas ele foi me levando para o fundo do poço também, então eu apontava muito para ela. E daí um dia eu briguei com ela, cheguei no meio da BR-101, que não tem esse movimento de hoje, senão eu tinha sido atropelado. Eu acho que era meia-noite, pouca, por aí, vim da casa dela, tinha descoberto algumas coisas que eu tinha aprontado para ela. E eu decidi, ela tinha brigado comigo, tinha que terminar, e eu entrei em desespero, que eu já estava gostando dela. Eu disse, Deus, se aquela, eu olhei para o céu, chorando, eu disse, Deus, se aquela não é a mulher que o Senhor quer para mim, eu não queria em Deus, eu não tinha essa, né, não estava. Mas naquela hora do desespero, geralmente o ser humano... A gente sempre procura, né, chama Deus. Como eu digo, quando teve o Catarina, muita gente passou a noite rezando, ou orando. Lembrou de Deus, mas no outro dia passou o vento e não lembrava mais de Deus. Porque só lembra, o 190, né? Só na hora do aperto, na hora da luta, aí liga, a polícia vem aqui. E muita gente faz isso com Deus. Lá fora eu fiz muito isso. E naquela oração eu disse, Deus, se ela é a mulher que o Senhor quer para mim, então faça com que a gente volte, que dê tudo certo. Estou casado com ela até hoje. Então, uma oração sincera, Deus ouve orações sinceras, mesmo que a pessoa não esteja o coração todo voltado para Deus, mas quando a gente abre o coração diante de Deus, por mais que não conheça, Deus vem socorrer o filho, mesmo que ele ainda não conheça o pai ainda, de fato, de verdade, não tem essa experiência. Deus está sempre ajudando. E fui indo para o mundo, fui me afundando. A gente estava, acho que teve o primeiro encontro com Deus, está nos mais ou menos 6 anos, e para chegar nisso, a gente sempre planejava as coisas, nunca comprei uma agulha sem antes calcular, vamos ver quem está devendo, mas planejadinho e tal, né, do lado do ser humano. Só que uns 8 para 9 anos atrás eu comprei o primeiro carro, calculadinho, como eu falei para ti no programa aquele dia lá, do planejadinho. Eu calculava que eu comprei para pagar em 5 anos, mas em 3 eu achava que pagava. Só que os meus planos não eram de Deus, eu não sabia que ali Deus ia ser através daquele carro que eu ia ter. Hoje eu dou graças a Deus por ter acontecido aquilo, por ter tido um capotamento. E a gente foi num lugar, eu fui levar minha esposa no final de semana, uma sobrinha dela lá na Operária, e naquele trajeto, um pouquinho, a gente teve uma discussão de ciúmes, aquela coisinha boba lá do mundo, né? Aquela briga assim, discussão. E eu fiquei nervoso, aquela agitado, eu era assim, não era um cara assim explosivo, mas eu guardava pra, assim, também não era aquela flor, né? Então tinha horas que era aquele tipo de cara que lá fora diz, né, eu dou um boi para não entrar, uma boiada para não sair. Eu era assim, não era explosivo, mas se eu entrasse numa confusão também podia me matar. Não arriava, porque não entendia as coisas de Deus ainda, não tinha a paciência às vezes que a gente tem que ter, de ver que do outro lado tem uma pessoa que precisa de Jesus como a gente, que precisa encontrar Deus. Eu não tinha essa visão aí. E naquele caminho ali eu estou vindo, quando eu soltei ela lá, porque eu estava trabalhando à noite numa empresa de vigilante na BR, e eu olhei para aquela reta assim da Operária ali, eu disse, eu vou dar uma esticadinha no carro, pensei que era um Schumacher da vida, já
Estava até tirando a carteira, eu era tão orgulhoso que eu disse assim, só vou tirar a carteira quando tiver o meu primeiro carro. Mandaram que é meu. Como se alguma coisa nesse mundo fosse nossa. De tão orgulhoso que eu era. Eu só vou tirar a carteira para andar no que é meu. Orgulhoso, aquela vaidade, aquela arrogância, né, de achar que é alguma coisa nesse mundo, a gente não é nada nesse mundo. E daí eu vou dar uma escadinha, me perdi, capotei o carro, arranquei um padrão de energia lá na operária do chão, uma goiabeira de mais ou menos um diâmetro assim, foi atorado embaixo, eu caí de perna para cima no meio de uma roça de milho, só dei um cortezinho aqui. Na segunda-feira eu fui com meu irmão lá, fiquei dolorido aquela semana por causa do impacto, tá vendo? E um senhor que estava morando mais nos fundos assim veio na hora que a gente estava lá olhando, tinha uma coisa, um braço do carro caído no chão, e eu para mim assim, tu é o motorista do carro, né? Eu sou. Mas ontem na hora do acidente eu vim aqui, eu vi o estouro da minha casa, e pelo estouro, quando eu cheguei aqui vi o carro, o estrago que tinha feito, eu achei que o motorista tinha morrido. Quando me disseram que era tu que estava no meio daquelas pessoas que eram motorista, eu não acreditei. Hoje eu sei, né, que na época do tiro, fora as vezes que Deus livra a gente que a gente não vê. Tem uma batalha o tempo todo ao nosso redor que, para quem não conhece Deus, não tem noção disso. Tem uma batalha espiritual acontecendo ao nosso redor o tempo todo para tirar a nossa vida, para destruir nossos sonhos, para destruir a nossa família, para destruir tudo aquilo que Deus tem planejado para a gente. Tem demônios ao nosso redor o tempo todo lutando para derrubar. E a palavra de Deus diz que Deus põe anjos ao nosso redor para nos guardar. A gente não tem essa noção antes. Às vezes até na fé, caminhando da fé, às vezes a gente perde um pouco foco disso, para Deus, cadê Deus? Mas Deus está ali. A gente às vezes, né, depois a gente se firma de novo, né, e vai vendo, não, Deus está aqui me cuidando ainda. Amém. Glória a Deus, porque Deus faz a gente entender que Ele estava ali cuidando, Ele estava ali ao nosso redor o tempo todo. Mas só que ali, quando eu capotei aquele carro, eu me desesperei. Foi um prejuízo muito grande na época para mim, para a gente que come de trabalho de dia para comer de noite, ou trabalho de noite para comer de dia, lutando para conseguir as coisas. Então foi um prejuízo que eu não esperava. Só que aquele prejuízo, aquele capotamento de carro, gerou consequências na minha vida financeira e até depois no casamento, que já não lá fora aquela aparência que a gente tenta viver para o mundo de andar de mãozinha dada nem sempre é o que é, porque mesmo seguindo Jesus já tem às vezes diferença de opinião em algumas coisas, mas como está seguindo Jesus está no centro, Ele está sempre colocando a gente, né, para orar pelo outro, para ter perseverança, para tentar caminhar junto, para tentar aparar as diferenças. Mas lá fora no mundo não funciona bem assim, né? É mais difícil para caminhar junto num casamento. E tanto que hoje a porcentagem de separação é muito grande. Hoje o inimigo está querendo destruir as famílias. Né? Separa um casal, acaba com a família. Os filhos vão ser dispersos, vão para as drogas, talvez até para a prostituição. Destrói. É o foco para destruir uma sociedade, né? Começa pela família. Eu sei por experiência própria. É só Jesus para... A gente está aqui por causa de Jesus, né? Se não fosse por Jesus, não estava nem aqui, não tinha chegado aqui hoje. É verdade. Hoje pela manhã ainda estava pensando nisso. Jesus já olhava para mim desde o ventre, eu era realmente uma escolhida, porque por tudo que eu passei na minha vida, né? Através da família e tal, muita coisa mesmo. E eu realmente era uma escolhida do Senhor, assim, Amém. Porque tudo que aconteceu, com certeza, porque eu podia ter caído e me afundado com tudo, porque o diabo sempre esteve ali com a bandeja para me entregar, né, as coisas. Mas o Senhor é muito maior. É só Ele. Eu sabia que eu ia estar aqui hoje contigo. Amém. Como diz o pastor, esse tempo ele estava conversando com nós, né, numa pregação, e tem texto da palavra que diz isso, né, que Ele conhece nós nós estávamos no coração de Deus antes da fundação do mundo. Então a gente era um projeto. Hoje a gente está aqui, o projeto em realização, né? Está em andamento esse projeto na Terra. O que é para ser feito na nossa vida está em andamento. A gente está caminhando com Deus para Deus realizar o sonho dele em nós agora. É verdade. Irmão, como é que foi teu encontro daí? Como é que foi depois de tanta coisa que passou? Esse capotamento de carro ali me levou para uma situação financeira que virou de cabeça para baixo. Eu não conseguia mais dar conta de pagar mais nada, e muita humilhação e vergonha, e eu já não sabia mais o que fazer, e o diabo veio oferecer um primeiro prato ali onde uma pessoa foi usada para planejar um assalto, né, que eu te falei lá no programa, sabia a hora, o lugar, o valor que a pessoa estava transportando, mas por vergonha, assim, Deus não deixou, eu resisti àquela primeira tentação do demônio para resolver as minhas coisas do jeito do mundo. Mas só que na segunda investida eu não resisti. Veio aqueles pensamentos, tu conhece pessoas, o tráfico, tem pessoas aí que estão fazendo há algum tempo,
tu é um cara inteligente, é um cara esperto, não que eu não querendo te iludir, fazer a tua cabeça para te cair nessa cilada. E eu acabei seduzido por esse pensamento e fui atrás de pessoas que eu conheci no tempo solteiro, tá? Fiz os primeiros contatos e comecei. Só que aquilo ali, em 2 meses naquilo ali, eu não tive paz. Tu chegou a traficar, então? Cheguei a traficar. Uma das coisas que eu naquele dia na correria não consegui falar tudo, Deus começou a fazer olhar para a família dos outros. É um trecho que diz na Bíblia, até a palavra de Deus, que eu não posso querer para mim aquilo que eu não quero, eu não posso querer para pessoas que não querem para mim. Se eu não quero aquilo que eu não queria para meus filhos, eu não podia querer para os filhos dos outros. Se eu não queria meus filhos nas drogas, como é que eu poderia estar vendendo drogas para os filhos dos outros? Isso. Tudo aquilo começou a vir na minha cabeça, no meu coração, aquilo começou a bater muito, e olhar para minha filha, na época ela estava na fase do colégio aqui na Cidade Alta, e eu pensava, Deus começou a trazer, hoje eu sei que eles estão tentando me convencer das consequências que aconteceram. Sim, com certeza. Tentando abrir minha mente para entender as consequências daquele caminho que eu estava indo. E dizia assim, a tua filha, tu for preso, cara. Como é que ela vai ficar? Vão ver as amiguinhas no colégio, vão ver tu no jornal, o teu pai foi preso, é esse aqui. A minha filha nunca vai mais no colégio, a vergonha que ela vai descer na rua. A tua esposa vai passar trabalho com os teus filhos, cuidando, tu vai estar na cadeia. Teu pai e tua mãe nunca botaram o pé na delegacia, como é que eles vão sair na rua? A vergonha que eles vão ter de sair na rua porque tem um filho preso por tráfico. E aquilo começou eu deitava de noite, levantava para fumar, que eu fumava. Na verdade, o Espírito Santo já estava me convencendo do erro. Abrindo o teu olho para... Que é o que ele faz, né? E aquilo ali foi assim foi, eu tinha lido a Bíblia em 95, como eu disse para as pessoas, os irmãos, o que era importante para mim saber que tinha algo diferente na palavra de Deus, que eu tinha para mostrar que em lugares onde eu ia, não concordava com o que diz na palavra, a primeira luz, as primeiras revelações, ele mostrou, isso aqui é a palavra, eu não concordo com isso. Daí aquilo bateu no meu coração, se isso aqui é a palavra de Deus, se isso aqui é o livro de Deus, como todos dizem, então não tem homem nessa terra que tenha autoridade para pregar diferente do que está aqui, nem ensinar diferente do que está aqui, porque é Deus que está falando aqui, não é um homem. Se isso aqui é o livro de Deus, mesmo que eu não crendo, esse foi o entendimento que eu tive. Se isso aqui é um livro de Deus e todos estão usando o mesmo livro para pregar, então não pode ser pregado nem ensinado diferente. Veio aquilo no meu coração. Mas eu não queria Deus ainda, eu estava no mundão lá, me achava jovem. Foi bem resistente, né? Eu falei, eu tenho a minha vida, eu sou novo, eu vou aproveitar um pouco, tem tempo. A gente sabe que às vezes o tempo para nós dá tempo pela misericórdia por causa do projeto que Deus tem na nossa vida. Outros não deu tempo. Quantos amigos meus que eu fui descobrir estão no cemitério, outros que eu conheci que já morreram, outros que eu conheci na minha vida, que eu fui saber depois, eu tinha perdido contato, já morreram também. Eu conversando com um jovem esses dias, ele disse, cara, eu falando sobre isso com ele disse, olha, tem muitas pessoas que eu já conheci, já morreram jovem. Todo dia tem pessoas morrendo e a gente não se dá conta de como a nossa vida é curta. E lá fora a gente pensa que 80, 70 anos é uma eternidade, que demora a passar, não passa, quem não sabe só chegar nos 80, não sabe só chegar nos 45, eu estou como disse o Brinco ultimamente, eu passei para o segundo tempo, nos 46, mas não sei se eu vou chegar até lá. Então a gente tem que estar vivendo esse dia a dia com Deus, buscando Deus, tentando mudar a nossa forma de olhar para o nosso irmão, para o nosso filho, para a nossa filha, para a nossa esposa, tentando ter mais paciência com eles, pedindo para Deus nos ajudar nessas horas, porque vem as lutas e se a gente perder o foco, olhar para as pessoas, a gente vai sair fora do centro da vontade e vai entristecer o Espírito Santo. Bom, irmão, o nosso tempo foi curto novamente, né? Mas eu louvo a Deus pela tua vida, quero te agradecer a presença, né, no programa Somos Um em Deus. Quero deixar um beijo especial para tua filha, Camila, que eu adoro ela, né? A Camila que trabalha ali na panificadora Santa Clara, né? Foi onde tudo começou, a ligação também, né? Com ela, que eu também sou cliente ali, então estou sempre indo ali. Acabei descobrindo que ela era tua filha, né? Mistério grande de Deus. Vai trilhando o nosso caminho, vai dirigindo a gente para chegar nos propósitos, onde quer que a gente chegue. E eu também agradeço a Deus pela honra de estar falando de Jesus. Amém. Né? De ter me colocado num lugar onde eu possa falar desse Jesus que transformou minha vida. Glória a Deus. Diante de pessoas que servem a Deus também, que não é só eu, tem mais pessoas com o mesmo amor, com o mesmo foco por almas. É verdade. E às vezes o que dói a gente hoje, a gente vê pessoas desesperadas através das coisas do mundo e não estão chorando por almas. E a gente está, né? E é o foco do Somos Um em Deus, é esse, o foco é esse. Levar essas palavras abençoadas, né? Para as pessoas se encontrarem com Jesus. Tudo é para Ele. Amém. Então, muito obrigada. Deus abençoe a tua vida. Eu agradeço pela chance. Amém. Obrigado a Deus também. Glória a Deus. E eu quero finalizar esse programa hoje, irmão Paulo. Tu sabe da luta que eu passo em ir atrás, né, dos patrocinadores. Amém. Mas esse mês para mim foi um mês muito difícil.
E Deus sabe que foi muito difícil. E eu cheguei, foi a primeira vez, assim, sabe, irmão Paulo, que eu decidi, assim, eu disse, Senhor, eu vou desistir. Eu acho que o tempo certo já deu, o trabalho que eu queria acabou por aqui, porque realmente eu não tive, faltou, né, um bom tanto assim do programa, e eu disse, Senhor, eu não consigo mais estar indo pedindo e de uma forma eu me sentia humilhada, sabe, irmão, porque eu não faço isso pra mim, tu me conhece, sabe, né, e eu não tive forças para sair, né, eu não tive forças para sair para a rua pedir ajuda, e eu disse pro Senhor assim, Senhor, se for realmente da tua vontade que eu continue, que eu não pare essa jornada, Senhor, eu quero que tu envie realmente alguém, que tu faça de uma maneira que eu não quero nem entender nem saber, mas realmente, Senhor, dessa vez eu vou deixar para ti fazer, sabe? E eu chorei no meu quarto e eu clamei, eu fiquei muito mal, sabe, irmão? E eu quero agradecer hoje aqui, se o programa Somos Um em Deus, se permaneceu, se, né, continua, eu não posso citar o nome dessa pessoa, mas Deus sabe quem é e Ele vai estar assistindo, e eu quero deixar dito para ti, e fora do Brasil, pastor, pastor, toda a vida eu falo, mas é uma pessoa que está fora do Brasil, uma pessoa que assistiu, acabou, né, vendo o programa, e realmente ele adorou esse programa, e eu quero deixar aqui hoje, agradecer a ele, por ele ter honrado, né, este programa, ter mandado o patrocínio de uma forma assim que foi muito para mim. Eu vi mesmo, sabe, irmão, que foi realmente nas mãos de Deus. Deus tocou no coração dele, usou outra pessoa, né? Eu não posso falar, se eu falar o nome ele não quer, porque ele realmente fez isso por amor, pela obra e pelo temor que ele tem a Deus. Amém. E ele ainda, eu sei que Deus ainda, eu falei para ele, Deus vai fazer muito na tua vida, Deus vai realizar muitas coisas na tua vida, não porque realmente tu abençoa este programa, mas pelo coração que tu tem, que eu sei o quanto que tu faz, né, de abençoar. Ele é um rapaz assim que Deus vai fazer muito na vida dele, e Deus vai entrar na vida dele, eu tenho certeza disso. Amém. Eu oro por ti todos os dias. Tu sabes que eu já falei isso, e eu realmente estou orando todos os dias por ti, que Deus te dê muita força, que Deus te dê muito, muito, muito que Ele tem para dar na tua vida, eu desejo, porque o que tu fez realmente foi porque o Senhor tocou no teu coração e tu é um escolhido dele. Deus levanta pessoas para manter a obra. É verdade, então eu louvo a Deus pela tua vida e muito obrigado. Amém? Amém. E a gente acaba por aqui este programa abençoado, com mais este testemunho, né? Maravilhoso. E até semana que vem com o programa Somos Um em Deus. Fiquem com Deus e não esqueça que Jesus te ama e eu também. Amém? Amém.